Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Cybertruck, tela acessório, mandado Geolock e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Semana que vem é Black Friday e eu vou fazer no Cocatec desconto todo dia. Então, duas dicas. Primeira dica, vai em coca.tech/dicas, se inscreve para você receber as promoções todo dia. E quem já tem algum produto Cocatec mestre do iOS, mestre do Mac, seja livro, vai ter descontos exclusivos, descontos especiais. Então, recomendaria, caso você... Não pega os dois não, pega um ou outro, porque vai ter promoção também semana que vem. Então, pega ou o livro do macOS Catalina, com todas as configurações mandatórias, ou as configurações mandatórias do iOS 13. Os links estão aqui nas notas desse episódio. Semana que vem, Black Friday apinhado de promoções Cocatec. Notícias. Cocatec. E eu tenho hoje que começar falando do Cybertruck, do seu Elon Musk. Se você já viu, chama a atenção. Talvez você tenha uma certa, digamos, repulsa. A internet como um todo já caiu em cima, o vidro que quebra, o design pouco convencional. Ele parece um super gurgelzinho, cheio de quinas. Então vamos lá. O que é esse Cybertruck? É uma picape, o que a gente conhece aqui como picape, feita do mesmo material da SpaceX. É um aço inoxidável, whatever. Pegaram uma marreta, marretaram a porta e não aconteceu nada. Na prática, é a prova de balas, um exoesqueleto impenetrável. Entretanto, o vidro, ele não apresentou exatamente, esse vidro aqui, ele é blindado. Ele falou, olha, esse vidro aqui, ele é mais resistente do que um vidro padrão, um vidro que a gente está acostumado a colocar no carro. Mas não é um vidro blindado, porque aumentaria o peso. Aí é migué. Mas tem a questão de custo. Aí ele pega uma bola de metal, solta de uma altura X em cima do vidro, o vidro resiste. E aí vem o que a internet caiu em cima, porque o carinha, responsável pelo Cybertruck, pegou uma bola de metal, tacou no vidro, e o vidro, ele forma aquela teia de aranha no vidro. Chega até a fazer um furo central, onde tacou a bola, você poderia colocar o dedo ali, o exoesqueleto impenetrável ficou penetrável, mas o vidro, ele não estilhaçou e quebrou pra dentro do carro, como seria o normal que se espera. Bem entre aspas, se você já viu alguma demonstração de vidro blindado, que o cara tira e forma aquela, vou chamar aqui de teia de aranha, e não transpassa o vidro, não transfixa o vidro, no caso da demonstração, chegou a fazer um furo central onde você conseguia enfiar o dedo, mas a bola veio pra fora e o vidro não partiu pra dentro. Depois tacou no vidro da porta traseira, estilhaçou no formato teia de aranha, mas aí sem um furinho central, segurou a bola. Duas coisas aí. Uma, seu Elon Musk deu uma garoteada, poderia ter testado melhor, sei lá, tinha que testar, porque se não testasse, a galera, lá, não testou, não vi, se era bom mesmo, por que não testou? Então, legal, que tenha testado, mas pegava uma bola menor, sei lá, alguma coisa assim. A impressão que passa era que ele queria que a coisa ficasse inquebrável e deu ali algo ruim. Mas isso não desmerece em nada o projeto. É a mesma coisa do Google Stage. A galera tá caindo em cima. Não tem a mesma qualidade lá do 4K, o HDR, whatever. Consome muita internet. Se você jogar 10 minutinhos, você vai consumir 1 GB. Tô jogando aqui no meu Ultra Chromecast e tá aquecendo. Qualquer tecnologia nova tem problemas. Mas os problemas que eu tava esperando era de latência, era que é impossível de jogar e coisas do tipo. Então, dentro de uma visão de primeira versão, achei ok. Que nem você pega o Apple Watch. Pega a primeira versão do Apple Watch, fale você o que quiser. E não vou dizer que ele é feio ou bonito, porque isso vai muito de gosto pessoal. Mas você tem que concordar comigo que ele é grosseiro. Pode até ser um bonito grosseiro ou um feio grosseiro, adjetiva como você quiser, mas ele é grosseiro. Da mesma maneira que você pega o iPhone original, primeira versão, e pega um iPhone hoje, você consegue tranquilamente dizer que um é evolução do outro. Você não fica em dúvida, peraí, qual é o mais elaborado? E a tendência é que as coisas evoluam. Primeira versão é sempre primeira versão. E esse Cybertruck, essa picape, tem algumas coisas interessantes. Não tem um motor a combustão. Então, a frente, ela é extremamente curta. O carro mais vendido nos Estados Unidos é o F-150, que é uma picape, um caminhãozinho. E o Elon Musk tá fazendo frente a esse carro. E vem com um look que não é de carro que a gente tá acostumado
acostumado. A gente tá acostumado com curvas, esse é todo anguloso, talvez até por uma questão de resistência. O carro geralmente ele é abaulado. Você dá uma marretada naquele abaulado, vai afundar. Esse não, dá uma marretada, segura o tranco. Geralmente o desenho de um carro, o perfil é meio de um chapéu. Você tem a frente, você tem o teto e a traseira. A frente, né, onde o motor, né, o capô, ele geralmente é paralelo ao solo. Aí você tem o vidro ali, sei lá, uns 45 graus de inclinação já na cabine. E você tem o teto paralelo ao chão, vidro traseiro também com inclinação e a mala de novo, né, paralela ao chão. Às vezes o veículo vai ser hatch, não vai ter traseira, mas esse é o jeitão. O que o Elon Musk fez? O carro, ele é um V. Você tem a frente começando já inclinada 45 graus, chegou no meião do carro, começa a descer de novo, forma realmente um V. Óbvio que aí tem uma pegadinha. Por quê? Porque é uma picape. Você tem a área traseira, é um carro com 6 lugares, 3 na frente, 3 atrás. O banco central, tanto da frente quanto de trás, eles rebatem, ficam abaixados. E atrás da cabine você tem um espaço vazio ali de transporte que a gente tá esperando de uma picape. E o desenho é desenho de, sei lá, um tanque mesmo, de fato. As linhas chegam a ser grosseiras, é uma coisa bem pós-apocalíptica. Se você tiver imaginando, não é um carro convencional que a gente tá acostumado. Se a gente tá pensando naquela linha ali de testosterona, é um carro com testosterona. Não é um carro pra agora, a produção começa no final de 2021. Ele não tem cores, até onde eu entendi, ele é metálico, tem tudo aquilo que você espera de um Tesla por dentro, tem a direção autônoma, para sozinho. É um carro Tesla com shape de picape e desempenho de carro esportivo. Tem 3 modelos. Tração traseira, com um motor só, vai sair por 40 mil trumps. Tem um 4x4 com 2 motores, saindo por 50 mil. E um 4x4 com 3 motores, saindo por 70 mil trumps. Esse top de linha chega a fazer de 0 a 100 em 3 segundos. É carro esportivo. O de 40 mil faz de 0 a 100 em 6,5 segundos. Esse de 70 mil com motor triplo tem uma autonomia de 800 quilômetros. Teve demonstração na rua, o pneu é barulhento, né? Parece olhando assim, parece aquele carro que vai andar em Marte. Você não tem os faróis que a gente está acostumado, é uma barra de luz na frente que ficou bem simpático. Geralmente picape, você tem aquela iluminação também na parte de cima, no aro, na cabine. Tem também uma barra de iluminação ali em cima. O mais usual que a gente está acostumado são 2 faróizinhos de neblina ali no para-choque, redondinhos e tal. Aqueles, não vou dizer testes, né? Não sei se são testes, mas que pegam uma picape e outra, amarram uma de costas para outra, aí amarra ali para ver quem sai arrastando a outra. Também tem que ver a questão do peso, mas o Cybertruck ganhou, conseguiu sair arrastando o F-150. Enfim, em linhas gerais, eu vou falar que eu curti. Curti porque é uma outra maneira de você olhar para os carros. Não diria que eu compraria, ainda é meio old school. Meu sonho é um carrinho individual, né? Um podzinho individual autônomo, olha lá aqueles carrinhos de golfe que o Google meio que, né, tentou brincar pequenininho. Parece ter uma pegada mais tecnológica e atual para o momento de hoje, mas vou te falar que, no geral, eu curti. LG, aqui no Brasil, anunciou o LG 8X Think, que são 2 telas. É um smartphone dobrável com 2 telas. Tela não é dobrável. Verdade verdadeira, ele é um smartphone padrão que a gente está acostumado, que tem um acessório que é uma segunda tela. Um acessório que você acopla, vem essa segunda tela, dobra ali 360, fica com esse formato de livretinho, né? Abrindo em V, olha lá a Galaxy Fold. Aliás, a Samsung está lançando na China uma versão mais elaborada, né? Mais bem acabada do Fold. É o W20 5G e o pessoal tá chamando de Galaxy Fold 5G. Uma abordagem interessante da LG. Pensa num case com tela. Tipo aquele case carteira que fica cadernetinha que tem um iPhone. Só que num dos lados você tem uma tela. Mais ou menos esse punch. Chega por R$6.000. É uma abordagem interessante porque meio que combina o melhor dos 2 mundos. Se você quiser sair só no modo uma tela, você consegue sair. Apesar de você conseguir usar a tela inteira, fica bem ruim de usar porque você tem a dobradiça no meio. E é uma dobradiça grande, você tem ali um dedo no meio. Então fica meio assim, acaba ficando mais interessante você, sei lá, ter um jogo e o joystick do jogo ser a segunda tela, ou você usar a primeira tela para exibir o texto e a segunda tela para o teclado, colocando em landscape. É interessante. Talvez o mercado diga, pô, isso aí é uma coisa legal, mas a princípio não me encheu os olhos. Parece mais uma coisa, o que dá pra gente fazer aqui de dobrável? Ah, dá pra gente fazer isso aqui. O que dá pra fazer é isso. Não por falta de tecnologia. Inclusive, a LG registrou uma patente de celular enrolável. A tela você enrola. Lembrando que a LG tem uma TV que enrola. Um console, um móvel, a tela levanta, ela vai desenrolando e fica como se fosse um móvel com a TV em cima. Não me parece um produto que vai vingar. Não me parece um produto pensado. Não me parece um produto elaborado. Não me parece um produto que vai atender uma demanda
demanda específica de mercado, enquanto, sei lá, eu vejo no Fold uma coisa clássica, tem a tela externa para você fazer consultas rápidas. Não, vou entrar no modo smartphone, vou usar. Aí você abre a sua cadernetinha e usa. Olho pro Huawei Mate X e vejo ali uma coisa, entre aspas, prática, porque a tela, ela dá esse formato de U, né? Você desdobra para montar um telão. Você usa ali normal, o modo simples. Não, peraí, agora eu preciso de mais tela. E aí você expande, parece um formato legal. E tem o formato que eu particularmente acho mais interessante, que é o da Motorola com o Razr, que, entre aspas, você pega um iPhone grandão, dobra ele ao meio e fica pequenininho para guardar no bolso. Essa solução aí da LG é um carinha mais de gambiarra. Outra coisa também, a terceira coisa que eu queria comentar com vocês hoje, a questão, lá nos Estados Unidos teve um assalto a banco e aí viram que o carinha tava usando o celular. E aí bateram lá na porta do Google e falaram: Google, eu preciso saber a geolocalização de todo mundo que tava aqui nessa área. Foram 17 ou 24 pessoas e aí foram excluindo até chegar de fato no assaltante. O advogado tá dizendo: poxa vida, não pode fazer isso aí é ilegal. Porque uma coisa é você ter o número da pessoa, não, tô mirando naquele cara dali, ô operadora de telefonia, passa pra mim aqui as ligações desse número. Esse é um mandato de geolocalização. Quem tava aqui nessa área, eu quero saber. Isso é uma briga boa, tem jurisdição, leis diferentes lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Parece que não vai ter muito como a gente fugir disso, porque repara bem, o carinha, o assaltante, ele não disse: não fui eu que fiz. Ele tá dizendo: olha, fui eu que fiz sim, mas você não pode usar isso como prova. Cada um vai ter uma posição em relação a isso, mas não é uma situação como, sei lá, um policial sozinho e aí tem o criminoso que ele tá correndo atrás e de repente um civil. E aí o civil é ferido nessa perseguição, a prioridade do policial passa a ser o civil. Aqui a questão é outra, porque o Google já tem esses dados. O Google já sabe quem que tava lá no banco, até usa isso para fins de propaganda e compartilha esses dados com um terceiro. A galera já sabe aonde você tá. É meio que aquela coisa de reconhecimento facial. Sim, o algoritmo é racista, as máquinas não são treinadas com negros, mas isso daí a gente aperfeiçoa. Fizeram um levantamento em cima das prisões com base em reconhecimento facial que aconteceu aqui no Brasil nesse período de testes. 90% eram negros, tentando levantar uma temática meio racista, mas o sistema ele é assim, se prende mais negros do que brancos. Isso não é um problema intrínseco da tecnologia. Você pode até argumentar: mas uma máquina dessa vai conseguir, entre aspas, punir massivamente os negros, e talvez até a gente não esteja no ponto ainda de usar uma tecnologia assim. Talvez a gente precise revisar o nosso sistema penitenciário, judiciário, whatever, mas aí passa a ser uma discussão social, política. Acredito que todo mundo seja favorável ao cumprimento das leis. Se tem alguma lei que a gente não concorda, a gente tem que trabalhar, batalhar para mudar essa lei. No estado de vigilância é sim complicado, que seja no trânsito. Quando você vê lá aquele pardal, você dá uma segurada, você reduz a velocidade. Eu não fico dirigindo olhando pro velocímetro. Dirijo conforme a rua, não corro particularmente, mas não duvidaria que, se for medir a velocidade instantânea a cada ponto, eu merecesse uma multa por estar acima da velocidade. Como é que a gente resolve isso? Direção autônoma, resolução sempre com tecnologia, que seja um Waze para avisar que está acima da velocidade também, né? Apitar. Maiores riscos de uma tecnologia assim é a perseguição contra os inimigos, contra os opositores. Afinal, o ser humano é ser humano. Enfim, cuidado aí com os números, com os dados, porque vão dizer: não, se vasculhou tantas milhões de pessoas e só deu o resultado ali em um porcentinho, você precisou fazer, sei lá, 1000 diligências e que elas não deram em nada. Você tá pegando uma base de milhões, reduziu para 1000, que você teve que avaliar com um pouco mais de atenção, avaliar, digamos, humanamente, e aí vieram as prisões. Enfim, muita discussão aí em cima, são questões muito mais sociais, políticas do que tecnológicas. A gente vai ter que escolher que caminho a gente quer seguir, mas eu lembro que as empresas já têm acesso a essas informações, já estão usando essas informações para benefício próprio, para fazer dinheiro, e a gente aqui sem contrapartida. Falo sem contrapartida, é numa lei geral de proteção de dados, é o governo que tem acesso a dado, e aí vaza dado. O que acontece com o governo que vaza dado? Alguns dados eu posso mudar. Vazou minha senha, eu vou lá e mudo a senha. Agora vazou minha digital, como é que eu mudo a minha digital? Vazou meu CPF, como é que eu mudo o meu CPF? Tudo bem, até pode se criar um padrão para isso. Quem teve CPF vazado pode gerar um outro. Inclusive, aliás, né? Por que tanto serviço pede CPF pra gente? Ainda estamos bem longe de uma solução. De Apple, coisa interessante para comentar. Teve aí 300 versões, o pessoal falando: pô, o iOS 13 buguento, teve muita atualização. Buguento é uma coisa, atualização é outra. Eu não sou contra ter um número alto de atualizações. Por mim, tinha até atualização todo dia, melhorando a qualidade sempre, mas que seja planejado, que
não seja uma correria para tapar buraco. E no iOS 13, como um todo, né? O desenvolvimento do Mac Catalina também foi meio atribulado, meio corrido, e essa percepção acabou chegando pra gente em função desse número de updates. E aí o seu Gurman falou: não, a Apple tá revendo a sua estrutura de desenvolvimento, melhorar a qualidade. Lembra que o iOS 12, ele veio para corrigir os problemas do iOS 11? Pois é, a ideia é que tem um recurso que ele tá bugado, ainda não tá finalizado, então não vai pra versão de teste, só vai pro teste, só vai pra rua aquilo que de fato tá acabado, aquilo de fato que foi testado. Do It ganhou uma nova versão, onde agora você consegue usar um Mac ou até mesmo um PC com Windows como segunda tela. Adobe deu uma miguelada falando do roadmap do Photoshop para iPad. Não, esse ano ainda vai ter a seleção, né? Usando o Sensei, a inteligência artificial, para selecionar os objetos. A gente vai dar uma melhoradinha aqui na performance dos documentos em nuvem. Ano que vem a gente coloca o Rotate Canvas, sensibilidade do pincel, integração com o Lightroom, faz o refinamento de borda, curvas, os ajustes das camadas, dos layers. Ou seja, ainda tem muito trabalho pro Photoshop no iPad. Outra coisa curiosa é que as lojas da Apple, as lojas online, não estão mais com a avaliação de produto, os comentários e avaliações de produtos. E parece que não vai voltar não. Não sei se é exatamente um erro. A avaliação, o review é sempre interessante, porque você tem um feedback, né? Você entende melhor o produto. Só que na prática, olhando pelo ponto de vista da Apple, ela não tem alternativas. É esse ou é esse. Você não tem outro Apple Pencil, não. É esse aqui, é o Apple Pencil. Você até tem algumas opções, no caso do case. Tem silicone, tem couro, qual é a diferença? Qual é a melhor? Peraí, deixa eu ver as avaliações aqui. Peraí, o couro tá com tantas estrelas, silicone tantas outras. Peraí, deixa eu ver aqui o que a galera tá falando. O silicone tem esses pontos aqui bons, tem esses contras. O couro já tem esses outros. Enfim, para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Alphabet, os balões, vão fornecer ano que vem internet para partes mais isoladas da Amazônia. Hoje, internet é direito básico para todo mundo. Especificamente, vai ser no Peru, parte amazônica do Peru, não no Brasil. Mais um produto Google morrendo, Google Cloud Print. Basicamente, você conectava a impressora que estava num computador na sua conta Google e a partir daí você podia imprimir de qualquer lugar do mundo nessa impressora. 10 anos tinha o Google Cloud Print. Oficialmente ele está dizendo: olha, eu vou tirar aqui porque o Chrome OS já tem boa parte desses serviços. Então pro meu mundinho aqui, eu posso matar o Google Cloud Print. Google, mas e quem usava esse serviço, o Google Cloud Print, em outras plataformas? Aí você vai ter que buscar as estruturas nativas, as soluções nativas. Vulgo, isso aí não é problema meu, é o que o Google está dizendo. O Duplex está indo para a web, você vai conseguir lá nos Estados Unidos para comprar ingresso de cinema. Eu quero tal local e tal, bacana. Deve expandir para aluguel de carro, já. Samsung, seu Evelix. Hoje o design da Samsung, você tem um array de 3 câmeras alinhadas verticalmente. Seu Evelix falou que pro S11 vai dobrar. Você vai ter um retângulo mágico, em vez de quadrado, um retângulo mágico, de 3 câmeras alinhadas verticalmente, como a gente tem hoje, só que dobrado, né? Outra num agrupamento só. É como se fosse o do iPhone, só que em vez de ser quadrado, um retângulo. Microsoft, sabe o Surface Earbuds, o fone de ouvido? Então, fica para ano que vem, vai. Não deu para virar agora. Até o final do ano, fica para metade de 2020. Spotify, permitindo com o Spotify Connect tocar em caixinhas espertas, contas gratuitas. Netflix falou que não tá considerando parceria com a TV Cultura. Dória tava na sede da Netflix e falou: se vocês quiserem usar os nossos estúdios, os técnicos, né, nossa infraestrutura, tá à disposição. Netflix agradeceu, tem aqui os parceiros no país, vai injetar mó grana, né, no conteúdo local, 350 milhões de tramps, mas no momento não tem plano de trabalhar com a TV Cultura. Vida lá em Marte, a NASA falou que não tem abelha, que não tem inseto, não tem nada lá, mas para ficar tranquilo, vai ter a Mars 2020, que chega em 2021, fevereiro de 2021, e ela vai procurar fósseis lá numa cratera específica. No universo de coisas conectadas, a Pirelli apresentou um pneu conectado, que é interessante. Pneu, é o borracha, mas ainda assim você tem a aderência, questão de aquaplanagem, peso, quilometragem. No final das contas, se existe, é porque é importante. E se é importante, tem que ser conectado, tem que ser esperto, tem que ter sensores. E por último, vou colocar lá no Dojo 2 dicas. Uma de jogo, que me mandou um coca em privado no Twitter, que é um simulador de Uber, com o último motorista humano no mundo de robôs motoristas. Na prática, é um simulador de relacionamentos humanos. Interessante. E uma outra dica de um dos melhores acessórios para iPad Pro. E assim, partindo para assistir Servant, vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, semana que vem, Black Friday. Excelente final de semana. Até não esquece, coca.tech/dicas para você receber as promoções. Excelente final de semana. Abraço para vocês, até segunda. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você
você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.